Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O salão do Conservatório Hartwell vibrava com um murmúrio suave. Lustres de cristal difundiam uma luz dourada sobre as fileiras de poltronas vermelhas, ocupadas por mecenas, professores renomados e alguns jornalistas que vieram assistir à masterclass de Jonathan Keller, um pianista de renome mundial, um gênio vivo, uma figura lendária, um homem que se apresentou para reis e recusou concertos por mero capricho. Jonathan ajeitou o paletó preto com uma indiferença quase arrogante. Para ele, essa masterclass era apenas uma formalidade, mais um compromisso em uma agenda já sobrecarregada. Ele já havia decidido que nada nem ninguém o impressionaria hoje. Tragam o próximo aluno. Ele disse isso sem levantar os olhos. A porta abriu-se lentamente. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Entrou um rapaz de cerca de 12 anos, guiado por uma bengala branca. Seus passos eram cautelosos, mas dignos. Vestia um terno que lhe era demasiado grande, claramente emprestado, e seus dedos tremiam ligeiramente enquanto procurava a borda do piano. Ele é cego? Alguém na plateia sussurrou algo. Jonathan Keller finalmente ergueu o olhar. Um sorriso quase imperceptível cruzou seu rosto. Nome? Ele perguntou em tom seco. Ethan Miller, senhor, respondeu o menino com uma voz suave, porém confiante. Jonathan suspirou interiormente. Mais uma apresentação carregada de emoção. Pensei-o. Ele já tinha visto dezenas deles, crianças excepcionais movidas mais pela pena do que pelo talento. Muito bem, Ethan. Toque o que quiser, mas seja breve. Algumas risadas abafadas puderam ser ouvidas. Ethan assentiu com a cabeça. Colocou os dedos no teclado, fazendo uma pausa de um segundo. Não um silêncio vazio, mas um silêncio pleno, quase sagrado, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais pudesse ouvir. Então ele tocou. A primeira nota soou no ar como uma confissão. A segunda, como uma oração. Em menos de 10 segundos, toda a sala parou de respirar. Jonathan Keller sentou-se lentamente. Seu sorriso zombeteiro desapareceu. Não era apenas uma melodia simples. Era uma história. Uma dor antiga, uma luz frágil, um domínio do toque que nem mesmo pianistas adultos jamais alcançaram. Os dedos de Ethan dançavam com uma precisão sobrenatural. Ele não conseguia ver o teclado, mas sabia onde ele estava. Cada nuance, cada silêncio, cada respiração era calculado com uma inteligência musical de tirar o fôlego. Uma mulher na primeira fila enxugou uma lágrima. Um professor fechou os olhos, derrotado. E Jonathan Keller sentiu, pela primeira vez em anos, um nó na garganta. Meu Deus, ele murmurou. Quando a última nota se dissipou, ninguém aplaudiu imediatamente. Porque ninguém se atreveu a interromper aquele momento. Ethan ergueu ligeiramente a cabeça. Eu cometi um erro, senhor? Jonathan permaneceu em silêncio. Ele, o famoso pianista que levava tudo na brincadeira, acabará de perceber que estava diante de um gênio que nenhum olhar poderia medir. E isso foi apenas o começo. Ethan Miller nunca tinha visto o rosto de sua mãe, mas ele conhecia a voz dela. Cada inflexão, cada respiração. Ele conseguia reconhecer o humor dela só pelo jeito como ela colocava uma xícara na mesa ou dobrava uma manta. Para ele, o mundo nunca fora feito de cores, mas de sons, texturas e ritmos. Ele nasceu cego em uma pequena cidade de Ohio, longe de conservatórios prestigiosos e palcos iluminados. Seu pai o abandonou antes mesmo de ele nascer. Sua mãe, Raquel Miller, limpava casas durante o dia e trabalhava em um posto de gasolina à noite. Ela nunca reclamava. Não na frente dele. Você sabe, Ethan, ela costumava lhe dizer. Não ver não significa não entender. O piano entrou em suas vidas por acaso. Um velho piano vertical, abandonado no salão comunitário do bairro, desafinado, empoeirado com as teclas amareladas. Raquel estava limpando o local quando ouviu algo estranho, notas hesitantes, que foram ficando cada vez mais afinadas. Ethan tinha 6 anos de idade. Ele simplesmente colocou os dedos no teclado, atraído pela vibração da madeira, pela ressonância metálica que lhe fazia cócegas no peito. Não sabia o que era uma escala, nem uma partitura musical. Ele ouviu, repetiu, memorizou. Em uma semana, ele já estava tocando exatamente as mesmas músicas que Raquel cantarolava para se encorajar. Quando um antigo professor de música do bairro ouviu, ficou paralisado. Senhora, seu filho tem ouvido absoluto. Raquel não havia entendido o que aquilo significava. Mas ela havia entendido uma coisa: seu filho possuía algo precioso, e o mundo nem sempre era gentil com esse tipo de tesouro. Os anos seguintes foram difíceis.
Ethan aprendeu sozinho, sentado num banquinho muito alto, com os pés balançando no ar. Ele memorizou cada peça nota por nota, medindo as distâncias entre as teclas com uma precisão quase matemática. Enquanto outros liam partituras, ele sentia a música fluir por todo o seu corpo. Mas o talento não pagava as contas. Quando Raquel recebeu a carta do Conservatório Hartwell, convidando-a para apresentar Ethan em uma masterclass excepcional, ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, com a folha de papel tremendo em suas mãos. É grande demais para nós. Ela murmurou. A viagem seria cara. O hotel também. E além disso, eles não tinham ternos elegantes, nem contatos, nem garantias. Enquanto isso, Ethan ouvia o silêncio de sua mãe. Mãe, disse ele suavemente. Se eu não for, tudo bem. Posso jogar aqui. Raquel fechou os olhos. Foi naquele momento que ela tomou a decisão mais difícil de sua vida, acreditar mais em seu filho do que em seu medo. Ela vendeu sua aliança de casamento. Ele pegou emprestado um terno que era grande demais. E entrou naquele ônibus com ele, rumo a um mundo que não havia sido projetado para meninos cegos de bairros esquecidos. No salão do jardim de inverno, algumas horas depois, Ethan sentiu os olhares sem vê-los. Ouviu os sussurros, percebeu aquele desconforto peculiar que as pessoas sentem quando confrontadas com o que não entendem. Mas ele não estava com medo. Porque para Ethan, o piano não era um instrumento. Era uma língua. E hoje ele iria discursar. Ele mal imaginava que aquele momento não só mudaria sua vida, mas destruir as certezas de um homem que o mundo chamava de gênio. Jonathan Keller não gostava de silêncio. Para um pianista era paradoxal. Mas aquele silêncio, o que se seguiu à apresentação de Ethan, não era musical. Era perturbador. Lembrou de algo que ele havia cuidadosamente enterrado por anos, a dúvida. Ele se levantou lentamente de seu assento, sob os olhares atentos da plateia. Quem te ensinou a jogar assim? Ele finalmente perguntou. Ethan virou ligeiramente a cabeça em sua direção, como se estivesse vendo Jonathan com algo além dos olhos. Ninguém, senhor. Ele respondeu calmamente. Eu escuto. Depois, toco de novo. Um murmúrio percorreu a sala. Jonathan esboçou um sorriso forçado. A música clássica não é tocada por instinto, meu jovem. Ela exige trabalho. Ela exige estudo. Ele colocou uma partitura complexa no suporte de música. Uma peça famosa por confundir até mesmo os profissionais. E mostre-me como você aborda isso. Raquel sentiu o coração parar. Ela conhecia aquele olhar de homens importantes, aquela mistura de julgamento e condescendência. Aquele que muitas vezes precede a humilhação. Ethan permanece imóvel. Você pode tocar para mim só uma vez? Ele simplesmente perguntou. Jonathan ergueu uma sobrancelha, divertido. Tudo bem. Ele tocou. Perfeitamente. Sem excesso de emoção. Uma demonstração clínica de virtuosismo. Quando terminou, Ethan colocou as mãos no teclado. Ele não jogou imediatamente. Ele esperou, como se ele estivesse desmontando a peça mentalmente. Como se estivesse explorando cada corredor invisível. Então ele começou. Desde os primeiros passos, Jonathan percebeu que havia cometido um erro. Ethan não copiou. Ele estava interpretando. Enquanto Jonathan demonstrava maestria, Ethan oferecia uma fragilidade comovente. Ele acentuava silêncios esquecidos, diminuindo o ritmo onde a partitura lhe permitia respirar. Cada nota parecia carregar um peso humano. Não está escrito dessa forma, exclamou Jonathan perturbado. Ethan continuou jogando. Quando ele parou, Jonathan permaneceu de pé, sem conseguir aplaudir. E por que você mudou a frase? Ele perguntou com a voz mais baixa. Ethan respondeu sem hesitar. Porque a música não pede permissão. Ela pede a verdade. Uma onda de choque percorreu a sala. Jonathan sentiu uma sensação familiar de queimação no peito. Uma antiga lembrança ressurgiu. Ele, uma criança prodígio, corrigido, moldado, aplaudido e depois esvaziado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava tentando imitá-lo. Alguém o fez lembrar do que ele havia perdido. Ele se aproximou de Ethan. Você sabe o que arrisca jogando assim? Ele murmurou. Sim, senhor, respondeu o menino. Mas também sei o que vou perder se não o fizer. Jonathan Keller fechou os olhos. Naquele exato momento, seu status, seus troféus, sua reputação mundial não significavam nada em comparação com aquele garoto cego que enxergava a música melhor do que ele. E aos olhos do famoso pianista, algo novo nasceu. Sem piedade. Não é inveja. Respeito. Mas o mundo exterior ainda não estava preparado para aceitar esse gênio extraordinário. E o desafio mais difícil aguardava Ethan. O concerto não foi planejado para ele. Originalmente a noite seria uma celebração da carreira de Jonathan Keller.
Sozinho no palco, piano de cauda Steinway, casa lotada, ingressos esgotados meses antes. Uma vitrine perfeita para um artista que os críticos ainda consideravam o mestre vivo supremo. Ethan deveria ter ido para casa. Pelo menos foi isso que os organizadores decidiram. Uma criança cega no ato de abertura, um deles havia zombado. Isto não é um evento de gala beneficente. Jonathan ouviu a conversa por acaso. E contrariando todas as expectativas, ele parou. Ele vai jogar, ele simplesmente disse. O tom não deixava espaço para objeções. No entanto, até o último minuto nada era certo. Nos bastidores, Ethan esperava sentado numa cadeira muito baixa com as mãos juntas no colo. Ele conseguia ouvir a multidão como um mar revolto. Centenas de vozes. Passos apressados. Risos nervosos. Raquel estava ao lado dele, tentando esconder o medo. Se você não se sentir preparado, podemos ir embora. Ela murmurou. Ethan balançou a cabeça negativamente. Eu já toquei para pessoas que não me deram ouvidos. Ele respondeu suavemente. Posso me apresentar diante daqueles que duvidam. Quando seu nome foi anunciado, um arrepio percorreu a sala. Sem aplausos. Sem vaias também. Apenas aquela fria curiosidade que o público reserva para as anomalias. Um menino cego guiado até o piano. Alguns telefones foram erguidos. Não pela música. Ainda não. Ethan ajuda. Ele colocou os dedos no teclado, e depois os retirou. Ele respirou fundo. E em vez de começar com uma peça conhecida, ele improvisou. Uma melodia simples. Quase infantil. Então ela se transformou. Ficou mais escuro. Mais denso. Como uma luta. Então, lentamente, uma luz frágil começou a surgir. Cada nota parecia contar a história de uma queda, seguida por um esforço para se levantar. Algo mudou no quarto. Os telefones foram abaixados. Os corpos inclinaram-se para a frente. A respiração deles se sincronizou. Um homem na última fila estava soluçando sem entender o porquê. Uma jovem pianista apertou a partitura contra o peito, angustiada. Jonathan, nos bastidores, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ethan não estava jogando para impressionar. Ele jogava para compartilhar. Quando a última nota se dissipou, houve um segundo de silêncio. Então alguém aplaudiu. 2, 10. E de repente todos na sala se levantaram. Uma ovação de pé. Longa. Sincera. Incontrolável. Ethan permaneceu imóvel, perplexo. Mãe, murmurou ele. Porque eles estão fazendo tanto barulho? Raquel estava chorando. Jonathan subiu ao palco. Ele colocou uma mão firme no ombro do menino. Porque o que você acabou de fazer? Ele disse ao microfone, com a voz trêmula. Nenhum de nós irá esquecer isso. Mas nas sombras, alguém observava a cena com um olhar calculista. Um homem para quem o gênio não era um milagre, mas uma oportunidade. E o que aguardava Ethan depois daquele concerto seria mais perigoso do que a dúvida ou o desprezo. No dia seguinte ao concerto, o mundo parecia diferente, mas não necessariamente mais gentil. No pequeno quarto de hotel, Ethan acordou antes do amanhecer. Ele ouviu os sons da cidade desconhecida, carros distantes, um elevador rangendo, vozes abafadas no corredor. Tudo isso formava uma música desordenada que o tranquilizava. Sobre a mesa, o celular da mãe dele não parava de vibrar. Raquel nunca tinha vivenciado nada parecido. Chamadas, mensagens, ofertas, agências de talentos e fundações privadas, produtores e mídia. Todos queriam Ethan. Alguns falavam sobre turnês, outros sobre contratos, outros ainda sobre a criança milagrosa cega, uma expressão que dava um nó no estômago de Raquel. Eles não falam sobre a música dele. Ela murmurou. Estão falando sobre a cegueira dele. O homem apareceu naquela manhã. Marco Zali, chefe de uma importante produtora de música clássica. Voz suave. Terno impecável. Perfume caríssimo. Ele apertou a mão de Ethan com um pouco de força demais, como se quisesse ter certeza de que ele era real. E esse menino é uma mina de ouro. Ele disse sem rodeios. Mas precisa ser moldado. Jonathan Keller, que estava presente na sala, cruzou os braços. E por favor, explique. Marco sorriu. Concertos encenados. Lágrimas. Uma história. O público adora milagres. E se ele se recusar? Pergunta Jonathan. O sorriso de Marcos endureceu. Ele é menor de idade. A mãe dele decidirá. O silêncio tornou-se pesado. Raquel sentia o peso do mundo sobre os ombros. A promessa de uma vida melhor. O medo de perder tudo. O pavor de destruir aquilo que lhe era mais precioso. Ela se virou para o filho. Ethan, o que você quer? O menino permaneceu em silêncio por um instante. Terei que interpretar papéis com os quais não me sinto confortável? Talvez. Marcos respondeu.
Preciso estar triste para que as pessoas gostem de mim? Marcos não respondeu. Ethan acenou com a cabeça levemente. Então eu não quero. Marcos se levanta abruptamente. Você está cometendo um erro colossal. Ele disse isso antes de sair. Após sua saída, Jonathan ajoelhou-se diante de Ethan. Você sabe que poderia se tornar enorme, ele disse. Eu não quero ser enorme, respondeu Ethan. Quero ser autêntico. Jonathan sentiu suas defesas enfraquecerem. Alguns meses depois, Jonathan Keller anunciou publicamente o cancelamento de sua turnê mundial. Em vez disso, ele criou uma fundação anônima para crianças musicistas com deficiência. Ethan foi o primeiro aluno a chegar lá. Proibido o uso de câmeras. Sem encenação. Apenas um piano. E o tempo. Anos mais tarde, em uma sala pequena e lotada, um jovem subiu ao palco guiado não mais por uma bengala, mas pela confiança. Antes de tocar, ele simplesmente disse: não posso ver o mundo, mas posso ajudá-lo a ouvi-lo. Quando ele colocou os dedos no teclado, Jonathan, sentado no fundo da sala, sorriu. Dessa vez, não foi o aluno que mudou de vida. Ele era o mestre.